nosso estudo de hoje. Vamos começar o nosso estudo sobre os dons ministeriais. Abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo. Vamos começar aqui. Vamos começar no verso 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, verso 1. Quem achou, amém? Vamos ler alternadamente, cada um lê um versículo até o verso. Então, verso 14. Eu vou começar então, daí o outro leu o seguinte: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e macio, com toda humildade, suportando vós em amor. O 3, outro. Procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4. Cinco. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Outro 7. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Deus. 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Outro 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O 12. E ele o prestamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejam mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Bem, então aqui Paulo nos dá uma lista de 5 dons ministeriais. Tá? Tem mais dons ministeriais? Sim. Então no verso 11 ele vai nos dar essa lista, né? Ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores ou mestres. Algumas traduções fazem mestres. Então, quem é que dá os dons do ministério? Só um pouquinho de cabelo. Quem é que dá os dons? É o próprio Senhor. Há um só Senhor, uma só fé. Tá? Então, é Jesus quem dá os dons. É o Senhor. Eu não escolho, eu vou ser pastor e pronto. Tem pessoas que se intitulam pastores, mas seus ministérios não têm o selo, não têm a confirmação do Espírito Santo. Então eles vão fazendo a obra do Senhor fraudulosamente, relaxadamente, e os seus ministérios não vão para frente, porque eles resolveram ser pastores sem ter o chamado, sem ter, glória a Jesus, glória a Deus. Assim, Deus abençoe, irmão. Não receberam o chamado, não ficam até entre depressão. Quem tem o chamado, a vocação para ser um pastor, um evangelista, não entra em depressão por causa do chamado. Agora, o pastor que entra em depressão, alguma coisa está errada. Ou
não tem o chamado, ou barbeou em algum lugar, cometeu algum erro, alguma coisa errada. Porque quem tem o chamado é para se alegrar no chamado. Ele é cheio do Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo é alegre, é feliz, transmite alegria, passa prova, passa luta, fica angustiado e triste como ficou Elias. Elias não viveu em depressão. Ele teve alguns momentos de tristeza, de angústia, tá? Mas ele não viveu uma depressão. Ele viveu um momento de sofrimento, de dor que ele passou, que ele chegou até mesmo a desejar a morte. Mas isso não quer dizer que ele entrou numa depressão profunda e como dizem muitos aí, e vivia lá chorando pelos campos. Isso foi algo rápido, mas logo o Senhor já falou com ele, e assim é o crente que tem o chamado de Deus. Logo Deus fala com ele e ele se levanta, irmão. Quantas vezes eu estou angustiado, né? Quantas vezes os problemas, tribulações, as perseguições, pessoas que não compreendem, vêm falar coisas que nos magoam, nos ofendem, e nós ficamos até pensando, dá vontade de largar todo esse povo aí e cuidar da minha vida com Deus, mas logo o Espírito Santo nos fala sobre o chamado, e a gente se alegra, se anima e se levanta e vamos para frente. Glória a Jesus. Bem, glória a Jesus. Então, quem chama é o Senhor. Eu não posso querer, agora eu sou pastor, agora eu sou evangelista, agora eu sou profeta. Quem dá o dom, quem vocaciona é o Senhor. Você pode pedir, desejar um dom? Pode. Você pode desejar um dom ministerial, como pode desejar um dom espiritual. Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Então você pode desejar um dom e pode buscar, pode desejar um dom ministerial. A palavra também nos diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então quem deseja, aspira ao ministério cristão, é um bom desejo, é de Deus que você tem o desejo. Então você pode pedir: Senhor, eu queria ter um dom ministerial, ser um evangelista, ser um pastor, ser um profeta, ser um mestre, para ensinar a tua palavra. Você pode desejar e pode e deve buscar os dons. Você deve buscar os dons, porque o Senhor precisa de pessoas para fazer a sua obra. A igreja precisa. Bom, antes então de nós falarmos propriamente dos dons, para que servem os dons ministeriais? A própria Escritura aqui vai nos responder no versículo 12. Quem pode reler o versículo 12 bem alto aí, irmãos? Bem alto. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, querendo, o primeiro objetivo aí desse texto, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então uma coisa muito importante nessa passagem que eu costumo frisar sempre é isso: aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer que os crentes são santos. Já falei várias vezes, né? Já ouviu isso? Que os crentes são santos, posicionalmente. Quando nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, nós nos tornamos santos, porque Jesus apagou os nossos pecados. E santo é quem não tem pecado, está ausente de pecado. E o crente, ele é perdoado, então não tem mais pecado, não tem mais a dívida do pecado. Posicionalmente ele é santo. Só que nós estamos no mundo, santos imperfeitos. Por quê? Nós estamos sujeitos a pecar, a cair, a voltar a pecar. Tá? Então nós temos que buscar o aperfeiçoamento da santidade. Cada crente tem a obrigação. A posição de Deus é tornar-nos santo, e a nossa posição é manter-nos santo. Então o pecado é como uma poeira que suja a sua roupa e você tem que lavar, ou o seu corpo que você tem que tomar um banho. Então o crente, ele tem sempre, a posição do crente na santidade é manter a santidade que Deus deu, lavando-se diariamente, arrependendo-se dos pecados que porventura venha a cometer, pedindo perdão, se humilhando e voltando à sua posição que Deus lhe colocou de santo. Então somos santos do mundo, santos imperfeitos, que precisam de aperfeiçoamento. Então Deus deu um ministério para o aperfeiçoamento de vocês, ou nosso, vamos dizer. Vamos incluí-los também, que eu estou incluído nisso aí. Qualquer crente está incluído nesta passagem. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Então a pessoa, o bebezinho quando nasce, ele não é perfeito. Tanto no seu corpo, que ainda vai se formar, vai crescer, vai desenvolver sua aparência, seus dedinhos, suas orelhas, seus olhos, seu nariz.
acordos vai definir-se logo nos primeiros meses, né? Às vezes muda de cor e tal, nasce uma cor, muda, vai definir-se, vai definir o tamanho dos braços, os ossos estão crescendo, então está se desenvolvendo. Não sabe andar ainda, vai aprender a andar, não sabe falar, vai aprender a falar, não come sozinho, vai aprender a comer. Então a criança está desenvolvendo. E uma pessoa que nasce de novo em Cristo Jesus, que aceitou Jesus, é uma criança. Ele nasceu de novo, é uma criança em desenvolvimento. Mas muitas vezes nós, irmãos, presta atenção nisso, obreiros, diáconos, você que aspira a ser obreiro, tem ministério, as irmãs que cuidam das crianças, os jovens, quem vai trabalhar no ministério, trabalha no ministério. Os novos convertidos são crianças que precisam de cuidados. E às vezes a gente já quer ser perfeito, já quer enfiar doutrina goela abaixo. A criança ela não aprende tudo quando nasce. O primeiro dia nasceu, já sabe tudo. Vai correr, vai pular, vai falar, vai fazer tudo, vai fazer as coisas certinho. Não, ele tem que ser ensinado. Então o crente novo convertido é uma criança crescendo, aprendendo, desenvolvendo. Mas tem muitos irmãos da igreja que não entendem isso. Ele esquece que um dia ele foi criança. Tem pessoas que, vamos falar assim, materialmente, que ele esquece que foi criança, esquece que foi jovem, quer macetar o jovem, esquece que o jovem seria um perfeito, esquece que o jovem, que ele foi namorador, onde já namorou, gostou de dar umas paquerinhas, gostava de certas coisas, de divertir-se, de jogar bola, de nadar, um monte de coisa. E hoje ele mudou, então ele quer que o jovem seja como ele é hoje. Não, o jovem está crescendo, está amadurecendo. Então você tem que orientar o jovem devagar, como alguém crescendo. A criança está crescendo. Então não vamos pegar o novo convertido e querer que ele seja igual a nós já nos primeiros dias de crente. Ele ainda não sabe nada, ele não conhece nada, ele vai aprender, vai conhecer. E aqui o ministério serve para isso. Então tem pastor para ensinar, tem evangelista, tem profeta, tem doutor, mestre para trazer o ensino da palavra do Senhor, pastor para guiar o novo convertido. Todos vão se envolver no ministério. A igreja, cada um tem um ministério, tem mais aqui, depois nós vamos falar sobre outros ministérios. A igreja vai se envolver no ministério exatamente para pegar esses pequenininhos e guiá-los na fé. Senão o que vai acontecer? Uma criança que você quer que ela seja adulta, ela vai se atrofiar, ela vai se fechar dentro de si. Então ela vai se tornar uma criança problemática. E você vai ter um filho que às vezes tem medo de falar, tem medo de conversar, porque às vezes quer conversar, você grita com ele, uma série de coisas. Então você vai ter uma criança problema. E você quer um filho saudável, um filho inteligente, um filho que desenvolva-se. E assim também é o crente. Às vezes a criança se atrofia. E muitos jovens até, olha que beleza aqui, né? Moças, moço aqui, moço lá atrás, outro moço lá atrás, jovens, mocinha lá em cima, servindo a Deus. Estão na igreja, irmãos. Aonde estão os outros jovens? Está na esquina se drogando, está bebendo no bar, numa roda de amigos, de cerveja, de churrasco, se embriagando. Eles estão aqui e nós queremos que eles continuem aqui e tragam outros. Então o que a gente tem que fazer? Tem que amar esses jovens e ensiná-los o caminho do Senhor. Tem que ajudá-los a crescer e não espantá-los da igreja. Porque o jovem é fácil jogar o jovem para o mundo. É facinho jogar o jovem para o mundo. É muito fácil. Eu já vi muitos jovens serem lançados no mundo porque não foram bem cuidados. O jovem ainda, principalmente adolescentes nessa idade dessas meninas aqui, ainda estão em formação, ainda não tem assim uma identidade firme, não tem uma fé já bem delineada, às vezes fica em dúvida sobre certas coisas, às vezes chega até a duvidar se Deus é real, começa aquelas perguntas bobas que eu já fiz também. Será que Deus existe mesmo? Uma vez eu era tão tolinho como nos meus 15, 16 anos, que um dia nós, com os 4 jovens da igreja, nós estávamos assim, e nós paramos, estávamos conversando sobre Deus, e alguém levantou essa questão e falou assim: vamos fazer o seguinte, se Deus existe, Ele vai mostrar um lugar no sinal do céu para nós. E os 4 bobão ficaram, era 4 acho, ficaram olhando para o céu esperando Deus mostrar um sinal. Deus não mostrou sinal nenhum, irmão, no céu até hoje Deus não mostrou, mas nem por isso eu deixei, porque eu sabia que Ele era real. Nós sabíamos, e os jovens continuaram na igreja, se desviaram, mas tem essas bobeiras assim, né? Tem essas bobeiras de igreja. Jovem, eu estou falando de mim, você
sei se vocês têm essas bobeiras, mas acho que tem de vez em quando. Então, não tem aquela estrutura ainda. Vai formar, vai ter, um dia vai estar pregando, um dia vai estar ensinando. Eu vou estar ouvindo aí embaixo, né? Robert que vai estar pregando, vai estar ensinando. Yasmin, uma classe bíblica, uma igreja pregando. Eu vou estar ouvindo, vou estar aprendendo também, aprendendo mais, que eu quero sempre aprender, né? Então, é para isso que serve o ministério, para edificar a fé desse povo, para levá-los à maturidade. E muita gente então acha que a pessoa, porque ele está com uma Bíblia na mão, já sabe tudo, né? Já é crente. Tem assuntos que nós não devemos tratar com o novo convertido. O evangelista sabe que lá na praça tem coisas que ele não deve falar lá para o público, porque a pessoa não vai entender, não vai aceitar, porque não tem condições, não tem estrutura espiritual, ou mesmo maturidade emocional, ou inteligência, ou entendimento, conhecimento, para aceitar aquilo. Então, assim é também os novos convertidos, aqueles que estão começando na igreja. Não vamos afastá-los, querendo que eles sejam perfeitos do dia para a noite. Olha o texto aqui. Para o aperfeiçoamento. Quer dizer que não é perfeito. Não é perfeito. Eu não sou perfeito. Ainda não sou. Estou buscando. Estou buscando ser perfeito. Mas ainda não sou. Ninguém aqui é. Tenho certeza que ninguém aqui é. Se fosse, você já estava no céu. Jesus já tinha te levado. Jesus já tinha te levado. Porque os perfeitos estão lá em cima. Glória a Deus. Aleluia. O Pai é perfeito. Perfeito. Jesus é perfeito. O Espírito Santo é perfeito. Muito bem. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, verso 12, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para a obra do ministério. Então, o santo, o jovem, o irmão novo convertido, ainda não tem entendimento. E Deus quer que ele se aperfeiçoe para a obra do ministério. Para que você possa fazer a obra também, para que você seja um instrumento, um vaso de Deus. Então você tem que ser preparado para isso, você tem que ser ensinado para isso. Deus quer que você seja preparado para a obra do ministério. Para quê? Para que você também seja usado para edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então nós estamos edificando a obra de Deus. Nós estamos edificando a igreja como um edifício em construção. Esse edifício só vai estar pronto no dia em que Jesus voltar. Quando ele estiver pronto, o Pai fala: pronto, meu filho, vai buscar a sua igreja. É porque a igreja está pronta, o edifício está pronto, acabou. Foi colocado o último piso, sei lá, a última pinturinha na parede, foi feito, quer dizer, a obra está pronta, a chave na porta, pronto, pode buscar a noiva. Glória a Jesus. Mas enquanto isso, nós estamos em aperfeiçoamento. Nós temos que edificar o corpo de Cristo. E cada crente tem que ser ensinado a buscar isso, esse crescimento, essa edificação, ser preparado para o ministério. Quantas crianças precisam ser evangelizadas? Quantos jovens, adolescentes precisam ser evangelizados? E precisa de gente. Nós precisamos de gente. Precisamos de ensino da palavra do Senhor. Muitas vezes nós costumamos pregar palavras que muitos chamam light, né? Palavras de autoajuda. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar uma casa. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Você vai prosperar. E damos essas mensagens. Ó, não chore, Deus é contigo. São mensagens que às vezes é de Deus, que Deus fala conosco, que estamos precisando. Mas se eu não ensinar você a buscar a vitória, como que você vai ter vitória? Então tem um caminho para a vitória. O crente tem que ser ensinado a buscar a vitória. Ele não pode simplesmente depender eternamente do pastor e de outros ministérios, de outros ministros do Evangelho. Ele tem que aprender a buscar por si a vitória, porque às vezes vai estar longe do pastor, vai estar longe dos irmãos, e aí o que ele vai fazer? Não está preparado. Veja um pássaro. O pássaro, ele cria lá os seus filhotes, e ele traz, quando o filhote está lá no ninho, ele traz lá a comidinha, né? Põe na boca, põe na boca, põe na boca. Igual o bebezinho, põe na boca. Aí ele vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Primeiro ele está feio, você olha no ninho assim, feinho, peladinho, sem pena, sem nada, aquela coisinha feia, aquele passarinho feio. Daí vai crescendo aquelas pelugens, ele vai formando, e o pai e a mãe, comidinha na boca, na boca. Você lembra do seu filho, da sua filha, porque você não lembra quando você era bebê, você lembra?
Mamãe colocava a boca, ó, colocava a boca. Passarinho, coloca a boca. Aí um dia que ele está lá bonitão, cheio de penas brilhantes, cantando igual um gente grande, né? Pássaro grande. A mamãe fala, agora você se vira, vai caçar. Não vou trazer mais comida não. Aí começa a ensinar ele a voar. E ele começa lá, que ele dá os voos, ele tem que pedir muito para Deus o passarinho lá para não ter gato por perto. Que lá em casa eu muitas vezes queria no telhado lá e tem gato por lá e o coitadinho acaba indo parar na boca do gato. Então a mãe começa a ensinar, ele é igual o crente, né? Se você não ensinar ele a voar direitinho, ele pode cair na boca do gato, do Satanás, do inimigo, né? Então você tem que tomar cuidado para o passarinho, o crente novo, né? Não cair na boca do gato. É por isso que serve o ministério. Então a mãe faz ele aprender a voar, tem que sair lá voando, né? Tem que sair voando. E ele vai caçar, buscar a sua comida. Aí sim. Então é isso que o ministério serve para edificar, para preparar o obreiro, o jovem aqui, ó, está se alimentando hoje, está aqui, você está aqui bonito. Lá estão os diáconos já mais preparados também, mas estão se alimentando mais, querendo aprender mais. A Alice Silvio veio cooperar hoje aqui para também aprender mais. Querem mais de Cristo. Para sermos então usados no ministério cristão e trazer outras vidas para Cristo e ensiná-las. Nosso erro, irmãos, é muitas vezes trazer as pessoas para a igreja e largá-los. Falta ministério cristão, falta ministros para fazer o discipulado, para auxiliar nos momentos difíceis, para levantar ele quando ele cai, aquela criança que cai o tombo lá. Veja bem, tem criança que começa a andar e logo para, às vezes demora para aprender a andar de novo, porque fica traumatizado, cai um tombo feio, feio, bateu o nariz no chão, se machucou. Aí a criança não quer mais andar, já aconteceu isso, a criança não quer mais andar, acontece muito. Aí dá um trabalho para tirar aquele trauma e fazer a criança andar. Assim acontece com muitas pessoas quando vêm para a igreja e cai aquele tombo. Não tem quem vá lá com carinho, né? Aconselhando e levantando. Levanta aí, meu irmão, vamos caminhar. E vamos, né? Para ele poder caminhar na sua fé. Então muitas pessoas desviam, porque faltou o ministério cristão, faltou esse ministério de aconselhamento, de socorro. Tem outros ministérios que eu vou falar, o ministério de socorro. Então é preciso, Deus precisa de você, irmão. Deus precisa de vocês, jovens, viu? Deus precisa de vocês. Olha aqui para mim, jovens. Olha aqui, isso, moços. Olha aqui, jovens. Lá atrás, olha para mim. Deus precisa de vocês. Deus precisa de vocês, irmãs. Vocês aí, irmãs. Vocês, irmãos. Obreiros, Deus precisa. Aqui, obreiro, Deus precisa de nós. E Ele quer nos preparar. Então há vários ministérios na igreja. Não é só você estar aqui, ficar olhando para o pastor. O culto foi bom. Não, hoje não foi. Hoje foi bom, eu que pregou. Não gostei não. Hoje foi bom mesmo, ele não sabe nem pregar. Não gostei. Não, você tem que, aleluia, louvado seja Deus, tem que vir aqui para aprender e se preparar e para ser uma bênção usada por Deus. Deus precisa de você, Deus precisa de nós. Louvado seja Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. O que mais? Verso 13. Glória a Deus. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Está vendo? Então, até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque aquele que é novinho, a sua fé, ela vacila. Era igual eu lá, querendo que Deus mostrasse o sinal lá, das estrelas lá no céu, né? A fé vacila. A fé vacila. Então, tem que ajudar a fé dessa pessoa a crescer. Às vezes quando ele chega na igreja, ele acha que todo mundo é santo e perfeito, tá? Nós somos santos, mas imperfeitos. Ele acha que todo mundo é perfeito. Ele vem para a igreja, aquela alegria, Jesus é bom, e vai para a vigília, vai para a oração, e profetizam para ele, fica tudo alegre. Daqui a pouco, ele começa a olhar aquele irmãozinho lá meio torto, aquele outro com defeito, aquele outro meio bravo, aquele outro do outro jeito. E ele fala, meu Deus, eu pensei que era tudo santo na igreja. Eu vou embora da igreja. Eu vou embora. Percebe? Então você tem que mostrar para ele que nós somos santos, imperfeitos, que nós estamos procurando nos aperfeiçoar, que estamos procurando crescer. Se ele não for ensinado que não é assim, que não é todo mundo perfeito, que nós estamos buscando essa perfeição, ele vai desistir, porque ele vai ver pessoas defeituosas, vai ver pessoas cheias de problema na igreja, pessoas
que a fé muitas vezes falha. Então nós temos que fazer com que a fé dele chegue a uma perfeição e todos cheguem a uma unidade, tenham a mesma perfeição. Unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Aí sim, nós estamos crescendo para atingir a perfeição, chegar ao conhecimento do Filho de Deus, saber que Jesus não é simplesmente aquele bebezinho que nasceu na manjedoura, ou aquela imagem que pintam numa cruz, ou aquela imagem que tem lá do Cristo morto lá numa cama lá, sei lá o quê, ou aquela imagem do Cristo todo desfigurado no altar. Não, nós temos que conhecer que Cristo é o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, o Cristo que liberta o pecador dos seus vícios, dos seus pecados, dos seus adultérios, fornicações, de tudo. O Cristo que cura os enfermos, o Cristo que faz maravilhas, aleluia. E ele precisa conhecer esse Cristo. Então chegarmos a varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Aí nós vamos chegar com a ajuda do ministério, pelo Espírito de Deus, a perfeição. É isso que o ministério busca. E é por isso que nós precisamos dos ministros. Precisamos dos ministros. O verso 14 ele acrescenta alguma coisa. Para que sejamos, agora negativo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmão, está cheio de falso mestre, falso pastor, falso apóstolo, está cheio de falso profeta, e cada um profetiza o que quer, fala o que quer, ensina o que quer, e as pessoas ficam em dúvida: eu vou aqui, eu vou ali. As pessoas, alguém fala para você: o batismo da sua igreja é errado, porque é o homem que batiza, o homem não fala assim: eu te batizo. Fala, então está errado, você foi batizado pelo homem, é Jesus que tem que batizar. Ô irmão, tem que aprender. O que Jesus fala sobre batismo? Ele batizar. Primeiro, ele diz: eu não vou batizar. Ele fala: vocês vão batizar. Ide e batizar as nações, ensinar as nações batizando-as. Ele não disse que ele vai batizar, ele mandou a igreja batizar. Ele mandou a igreja, então não é o homem sim que batiza, é o homem. A Bíblia diz que as pessoas eram batizadas por Jesus, ainda que ele mesmo não batizasse. Quem batizava eram os seus discípulos. Mas é assim, é Jesus que batiza assim. Vamos supor, outro dia eu conversando com o Monet. Você vai fazer uma casa, vamos supor, eu estou cheio da grana, fazer uma casa nova, bonita. Aí eu contrato um engenheiro lá, fazer o desenho, o arquiteto, fazer o desenho. O arquiteto faz o desenho. Aí vem o engenheiro, põe lá as exposições, campo e eletricidade, deixa tudo certinho na planta perfeita. Aí eu contrato o mestre de obra. O mestre de obra pega a obra, pega a planta, pode deixar comigo. E aí ele contrata uma equipe de pedreiros e serventes que vão lá construir a casa. Aí eu chego lá na casa, já bonitona, já quase com a chave pronta, e eu levo lá o evangelista. Vem conhecer minha casa, evangelista. A casa que eu fiz. Presta atenção. A casa que eu fiz. Foi eu que fiz ou não foi? Não. Foi eu que fiz. Foi, irmão. Foi eu que fiz. Eu que fiz a casa. Eu paguei, eu comprei material, eu contratei, eu fiz a casa. Presta atenção, mas você vai entender. Aí chega o arquiteto, chega lá pro colega dele lá, está aprendendo lá na casa, lá com ele, lá no escritório dele. Olha aqui, a casa que eu fiz. Aí chega o engenheiro, né? Olha a casa que eu fiz. Aí o mestre de obra, olha a casa que eu fiz. Aí o pedreiro leva lá no Robert: Robert, vem ver aqui a casa que eu fiz. Aí o servente: olha a casa que eu fiz aí, ó. Ele não está errado isso. Está certo. Todo mundo fez a casa. Todo mundo teve a sua participação. Ninguém está mentindo quando diz eu fiz a casa. Na verdade, quem foi lá pôs o tijolo, fez as laças, foi o pedreiro do servente. Mas eu fiz a casa porque eu paguei, eu contratei, eu fiz tudo, eu sou responsável. Jesus, ele faz a sua obra, mas através da igreja.
Ele contratou seus ministros. Quer dizer, ele contratou uma palavra, para vocês entenderem o que Jesus fez. Jesus escolhe os seus ministros, levanta os seus ministros para ele construir a sua obra. Ele que faz, ele que constrói a igreja. Mas a igreja constrói através do arquiteto, através dos serventes, através do pedreiro. A igreja faz através do pastor, do evangelista, do profeta, do mestre. Vocês estão percebendo a grandiosidade do ensino bíblico? Amém, irmãos? Não é maravilhoso, irmãos? Não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Então, como há ensino, veja, eu estava falando, quem batiza é o homem mesmo. Tanto faz eu dizer eu que batizo ou te batizo, porque quando você fala eu, o pronome pessoal já está declarado. É o pronome pessoal eu, tá? Mas quando eu falo te batizo, o pronome pessoal é oculto. Mas que é o pronome pessoal do te batizo? Fale para mim, vocês que estão estudando português aí. Qual é o pronome pessoal? A pessoa mesmo. Eu. O nome pessoal é eu. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu corro. Quem que corre? Fale para mim. Mostra aqui quem corre. Fale pelo senhor. Não é eu? Eu corro. Tá? Quem é que corre? Diga, pastor Enoque. Pastor Enoque. Agora eu chego para vocês e digo, corro. Quem é que corre? Não é pastor Enoque? Se eu falar corram, aí quem que corre? Vocês. Aí se eu falar vocês corram, quem que corre? Vocês. Se eu falar eu corro, se eu falar eu corro, sou eu. Se eu falar corro, quem que vocês falam que corre? Não sou eu mesmo que corro? Ah, eu te batizo, sou eu que te batizo. Ou te batizo, sou eu mesmo. Então isso é um grosseiro erro de português de certas denominações que diz que está errado o nosso batismo, porque é o homem que batiza, tá? Está errado. Certo? Então é o homem mesmo que vai batizar em nome de Jesus. A obra é feita em nome de Jesus. Jesus faz a sua obra através do ministério. Então você tem que prestar atenção. Você não vai mudar de igreja porque está errado mesmo. É o homem que batizou. Conversa. Vai estudar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Por outro lado, a opção que está no irmão, mas você está falando, não é o irmão, o ego. Exatamente. A unção, o chamado, a vocação pastoral de quem está batizando é do Espírito. É o Espírito que está fazendo a obra, está fazendo através de mim, está falando através de mim. Então é o Senhor quem faz a obra através da sua igreja. Então nós não devemos mais ser meninos. Alguém vem e fala uma coisa, eu acho que está certo. Alguém fala outra coisa, eu acho que eu vou sair da igreja, meu, que está errado lá na igreja. Então, é para isso que existe o ministério, para ensinar os ministros do Evangelho, tá? Bom, existe mais ministérios, nós temos 5 aqui. Quantos são? 5. Quais são? Acharam aí? Fale, primeiro, fale alto. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, doutores. 5 aí nessa lista. Mas são os únicos? Não. 1 Coríntios capítulo 12 vai nos dar mais, vai acrescentar a lista. Verso, acho que 28. Pode ler. Pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Pode continuar no 29 e no 30. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 31. Portanto, procurai com zelo, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Daí ele vai entrar falando do amor, tá? Então veja aqui, há uma lista aqui, uma lista, Paulo acrescenta aqui. Pois Deus na igreja primeiramente apóstolo, profetas, doutores, milagres,
dons de curar, socorro, tá? Governos, variedade de línguas. Aí ele pergunta: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores? Então é assim, irmãos, numa orquestra tem vários instrumentos. E o belo orquestra é exatamente a diversidade de instrumentos. Tá? Se fosse tudo trombone, não era orquestra, era uma banda de trombone, eu acho. Né? Se fosse tudo saxofone, não era orquestra. A orquestra porque são vários instrumentos musicais que dão à música mais beleza, torna o negócio mais belo, mais elevado. Música eleva a alma, né? Louvado seja o nome do Senhor. E na igreja também não pode ser tudo pastor, não. Às vezes todo mundo quer cantar, todo mundo quer ser cantor. E daí quem vai pregar? Ou todo mundo quer pregar? Quem vai profetizar? Se tudo for profeta, quem é que vai então ensinar? É preciso despertarmos para essa realidade que na igreja tem vários dons ministeriais, vários trabalhos a serem feitos, e que vocês não devem vir após vez após vez da igreja, sentar-se no banco, cantar os hinos, ter uma oportunidade talvez, ouvir a palavra, receber oração e ir para casa. A vida com Cristo, o Evangelho de Cristo é muito mais do que isso. É por isso que às vezes muitos crentes se tornam vazios e frios durante a sua fé cristã, vai esfriando. O primeiro parece que no começo era tão gostoso, agora parece que porque ficou na mesmice. O Evangelho, a igreja não é isso só. Você vir aqui anos após anos, tem ministério, tem trabalho para você fazer dentro e fora da igreja. E o que você deve fazer, pastor? Mas eu não sei o que fazer. Você deve pedir a Deus e buscar talvez orientação, se for necessário, do pastor, pedir orientação, mas procurar com zelo. Com zelo, não é relaxadamente. Com zelo é com esmero, com garra, com vontade, com fervor espiritual. Você deve buscar de Deus, orar a Deus a respeito, falar com Deus, não esquecer não. Eu quero ser pregador do Evangelho. Clama até Deus te fazer você um pregador do Evangelho. Eu quero ser profeta, eu quero profetizar. Clama até Deus te dar o dom. Eu quero curar os enfermos. Clama até Deus. Existe um ministério aqui de cura. Tem os dons de curar. E existem pessoas que têm o ministério de curar, já é ministério. Tá? Tem o dom espiritual, os dons espirituais de curar. Mas também tem o ministério, tem pessoas que é usado para curar milhares de pessoas numa grande convenção, num grande encontro, numa grande concentração de fé. Eles oram e milhares de pessoas são curadas. É o ministério. Aí já é mais do que o irmão que vai lá no hospital e ora, um é curado aqui, vai ora, outro é curado ali, vai numa visita, outro é curado lá. Agora existe o ministério da cura. Deus usa pessoas para curar muitas e muitas pessoas. E já é o ministério. Então agora nem todos que curam profetizam. E nem todos que profetizam também curam. Mas não é menor aquele que profetiza e o que cura. Nem aquele que ensina é maior do que o pastor que ministra as ovelhas, nem o pastor é maior do que o evangelista. Todos têm a sua função dentro do corpo. Paulo vai explicar isso, eu acho que aqui mesmo, né, no capítulo 12, ele é o versículo, vamos ler aqui 15, 16 e 17, para vocês entenderem essa questão muito mais profundamente. 1 Coríntios 12. Primeiros Coríntios 12, verso 15. O verso 14 começa dizendo: porque também o corpo não é um só, não é um só membro, mas muitos. Pode ler. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Continua. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora eu vou ler os. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você pensou se eu fosse eu todo, fosse olho? Olhe para mim, imagine eu olho. Eu estaria falando? Eu estaria ouvindo? Eu andava? Eu não posso ser só olho. E se eu fosse só orelha? Eu enxergaria? Eu falaria? É o que Paulo está dizendo. Deus colocou na igreja membros. Por isso que chama membro. Sou membro da igreja. Sou membro? Membro. Eu sou uma partícula. Eu não sei que pedaço eu sou. Talvez eu seja uma pontinha da unha do corpo de Cristo. Eu não sei. Uma particulazinha. Mas cada um de nós tem a sua importância dentro do corpo. Cada membro tem a sua importância. Até lá o apêndice, né? Que a ciência até hoje não entende para que serve, né? Não entende para que serve. Alguns acham que antigamente teve alguma função, quando os homens mais antigamente, a ciência acha que ele teve alguma função importante dentro do corpo, depois atrofiou e ficou no que era, e então basicamente ele não serve para nada. Está lá, parece que é enfeite. Mas se ele ficar doente, você pode morrer, se não for socorrido a tempo. Se uma pessoa tiver um problema, né, de estourar o apêndice, e não for socorrido a tempo, morre por causa desse membro que parece que não tem importância nenhuma. Então, até aquele crente que está na igreja, irmão, que Deus colocou ele ali, ele está lá, a gente fala assim, você tem que procurar crescer, mas até aquele crente que às vezes está lá anos e anos ali parado, sentado num lugar lá, você diz, aquele crente não faz nada, não toque nele. Não toque nele. Aquela crente não faz nada. Não toque nela. Você pode causar um problema sério no corpo de Cristo. A igreja é de Cristo. Aquele membro é de Cristo. Ele pode ter aparência de que não serve para nada, mas Jesus tem alguma finalidade para ele que nós não sabemos, mas Jesus tem. Alguma coisa está servindo. Talvez um testemunho para alguém de constância, de fidelidade, não faz nada, não prega, não profetiza, talvez nem evangelize, mas ele está ali e algum testemunho de constância, talvez ele está dando para alguém, né? Está sempre ali, como o prego, você pregou ele lá e não sai do lugar, mas ele fica lá, até que alguém vai e tire ele. Quem sabe um dia Jesus vem e tire ele, chegou a hora, meu céu, já cumpriu o seu papel aí, vai para a glória. Irmão, é maravilhoso, não é maravilhoso? Quer ser maravilhoso? Deu glória bem alto aí, glória a Jesus. Não acha? Está muito baixo o seu glória. Deu glória mais alto. Glória! Aê, irmão, aí sim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem que ser glória alegre. Pensou se você não tivesse nariz só boca? Como que você ia sentir o cheiro? Tem que ter no corpo de Cristo a diversidade. A diversidade. Quando nós olhamos para um pastor que prega muito, né? Deus usa ele, queremos ser pastor. Daqui a pouco nós vemos uma pessoa que usa na cura, queremos dom de curar. Outro que profetiza, queremos ser profeta. Irmão, cada um pode ter um ministério e deve ter um ministério dentro da igreja. Aleluia. Tem alguns que vai ter mais. Tem pastor que ele é pastor e evangelista. Ele faz as duas coisas. Tem pastor que é pastor, evangelista e profeta. Tem outro que é pastor, evangelista e mestre. Mas o ideal é que seja diversificado. O ideal é que o pastor seja pastor. Por quê, irmãos? O tal especialista, o médico lá, o clínico geral, ele sabe de tudo um pouco. Conhece um pouco em cada área da medicina. Mas ele não é especialista. Então o que ele faz? Ele detecta o problema e encaminha. Por exemplo, o seu problema é o coração, você vai para o cardiologista. E ele encaminha. Tá? Mas ele não pode tratar, porque ele não é cardiologista. Ele não tem condições de tratar a pessoa do coração. Mas ele detecta o problema, ele descobre. Talvez seja um caso meio parecido do evangelista. Ele vai lá, pega o pecador, mostra para ele que está doente do pecado, né? E fala, agora você tem que ir para a igreja, lá o pastor vai cuidar de você lá. Manda um pastor, especialista em curar as feridas da alma dele e levar ele a afirmar no evangelho, a sarar no pecado do mundo, né?
Glória a Jesus. Aí um dia ele está lá meio fraquinho, meio doente, e o pastor manda ele profeta lá, profetiza para ele, para edificar a fé dele, para confortar ele na fé, né? Então, se houver diversidade, diversidade é muito melhor, porque não sobrecarrega, por exemplo, o pastor. O pastor tem que ir lá na praça, o pastor tem que ir lá na rua, o pastor tem que evangelizar, e ele acaba deixando de lado, por exemplo, o trabalho de visitar os enfermos, visitar os fraquinhos na fé. Ele precisa fazer esse evangelho, mas ele tem esse trabalho, mas ele tem que estar em todo o trabalho evangelístico, toda parte, e então sobrecarrega. Tem os diáconos, os obreiros para dirigir cultos nos lares, nas casas, mas o pastor tem que ir, o pastor tem que estar fazendo o trabalho, vai sobrecarregando. Então o ministério é para que os obreiros, os crentes, os irmãos e as irmãs ajudem uns aos outros para que a igreja cresça saudável e realmente tenha condições de trazer almas, mantê-las, ensiná-las e guiá-las até que elas cheguem à perfeição e vão morar no céu com Jesus. Então é necessário que haja essa diversidade, que você entenda que há um espaço para você dentro do corpo, um espaço. O problema hoje é estrelismo. Eu quero ser cantor quando tinha o disco, né, o CD, porque a pessoa queria cantar, que queria gravar CD, gravar disco e ser aplaudido. Orgulho, vaidade. As pessoas gravaram, grande parte, muitas pessoas gravaram por vaidade, outras porque, eu vou viver da fé. Eu conheci um irmão que ele queria viver da fé, então ele gravou pensando que ia ganhar dinheiro, ia ficar rico. Não deu certo, até hoje ele não ficou rico, e não ganhou dinheiro com o ministério de louvor. Mas era a ideia dele, é viver da fé, viver cantando igual passarinho, né? O passarinho Deus comer, vai prover para mim também. Não é assim, Paulo disse que aquele que não trabalha não coma, tem que trabalhar, mano, tem que trabalhar. O que não trabalha não coma, ele queria viver da fé dos irmãos. Eu canto, os irmãos me enchem o bolso, é assim. Então, tem pessoas que é o ministério para ficar em evidência. Eu sou pastorzão, eu prego lá no Congresso Missionário maior do mundo, todo mundo me conhece, famosão, vende um monte de coisa, né? Fica famoso, Então tem pessoas que querem o ministério para evidência. Então ele não quer o ministério que não aparece. O pastor não me vê, os irmãos não vê o que estou fazendo. Irmãos, mas quem te chamou? Não foi Jesus? Quem tem que ver você? É Jesus. Faça o seu trabalho, exerça o ministério. Ele aparece. Muitos querem ser profeta porque o profeta fala e ele denuncia a palavra profética. Aí Deus revela a palavra através dele, faz, cumpre a palavra. Eu quero ser profeta, porque as pessoas oram, é profeta, Deus usa o irmão. Tem aplausos. O que eles querem, irmão? Vamos mostrar o que eles querem? Olha o que eles querem aqui, ó. Vamos comigo. Aplausos, eles querem aplausos. Não, irmão, você quer aplauso? Não, para você não. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Aleluia! Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser glorificado. Por isso, irmãos, eu não gosto quando as pessoas, alguém termina de cantar, contar um testemunho ou pregar, e o povo logo aplaude, porque está aplaudindo o pregador, o cantor ou quem falou. Quando chama, não, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Aí é diferente, estou falando para quem é o aplauso. Ele merece, né? Vamos aplaudir ao Senhor, vamos louvar com palmas, mas não saiam aplaudindo porque a pessoa contou um testemunho bonito, cantou um hino bonito. Nós precisamos corrigir isso aí, que vai entrando, né? Pessoas vêm de outro ministério e não conhecem o nosso sistema. Não é proibido aplaudir ao Senhor, mas temos que tomar cuidado para não aplaudir o homem, porque daí Jesus está sendo colocado do lado e isso não é bom. Nós temos que aplaudir ao Senhor. Então vamos aprender isso. Então você deve fazer o quê? Buscar com zelo os dons espirituais. Eu lembrei nos dons ministeriais propriamente dito. Nós vamos ter que deixar para continuar, né? Achei que ia falar tudo hoje, irmão, mas aí a palavra vem surgindo, né? Tem que fazer essa introdução para os irmãos entenderem o que são os dons
do ministério, e é bom que eu aprendo mais, e eu também vou me preparar mais ainda, vai ficar melhor quando nós vamos falar sobre apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, vai ficar bom mesmo, né? Então, eu incentivo vocês a buscar. Eu, irmão que toca, né? Que pensa, Deus deu para ele o ministério do louvor, que bonito. Eu queria esse ministério, mas Deus não me deu. Eu arranho lá o meu violão, lá uma violinha que eu comprei lá, dou umas arranhadas, tento aprender, vou aprender devagarinho uma coisinha, outra a gente aprende. Mas eu não chego aqui e vai a viola falar, vai o violão falar, vai o contrabaixo falar, e você fica, meu Deus, como que ele consegue? É o ministério, é o dom que Deus deu para ele. Ou tu chega na frente e prega com desenvoltura, você chega na frente e fica tudo enrolado, olha para o pastor. Pastor, e agora o que eu faço? Mas Deus vai dar, vai te preparar, Deus vai te dar, vai te ensinando e você vai crescendo e se aperfeiçoando. Então busquem, Senhor, eu quero um dom. Qual que é o meu dom? Mostra para mim, Senhor, revela para mim o dom que o Senhor quer me dar. Irmão, às vezes Deus usa alguém, um profeta, usa o pastor e revela, Deus está te dando um dom assim. Mas não é esse o caminho usual. Não é o caminho normal. Porque Deus, ele revela para a pessoa, normalmente, tá? O ministério, que é o seu ministério. O que você deve fazer na obra de Deus. Deus vai dar para você. Então não espere que o profeta vá lá, o profeta chegar, você vai ser pastor. Não, você vai ser profeta. Não, você vai ser evangelista. Você vai ser aqui. Busque de Deus. Ele vai te dar e depois Deus vai confirmar para o ministério. Vai confirmar para o pastor, para o ministério da igreja, o seu chamado. Qual que é o dom do ministério seu? Se é profeta, se é evangelista, doutor, pastor, se é pregador, pregadora, profetisa, se é socorro, variedades. Qual é o seu ministério? Se é cura. Qual é o seu ministério dentro do corpo de Cristo? Se é o louvor, a música, qual é? E aí você vai então pedir a Deus, Deus vai te revelar e vai confirmar para o pastor e para a igreja. E aí a igreja vai te separar para esse ministério e Deus vai te usar. Às vezes Deus começa a usar antes mesmo de a igreja se aperceber. Às vezes Deus usa uma pessoa com aquele ministério antes mesmo da igreja. Aí quando a igreja percebe, Deus deu o dom para tal pessoa, Deus deu esse dom para aquela pessoa. E aí então a igreja vai reconhecer aquilo que é de Deus em você. Agora você não pode esperar o reconhecimento e ficar pensando, o pastor tem que me ver, eu quero um dom, eu quero cantar, porque o pastor, todo mundo vai me ver que eu canto bem. Eita, voz maravilhosa, aplausos, que aplausos. Mas quem canta para Jesus, irmão, não está nem aí pensando se a igreja vai aplaudir, se a igreja está gostando, ela está cantando para Jesus, ela se preocupa em que Jesus receba. Aleluia, você percebe que o louvor de uma pessoa assim é diferente. Aleluia, é diferente, porque ela não está cantando para mim, não está cantando para você, está cantando para Jesus, então é diferente. Amém, irmãos? Bom, hoje eu vou parar por aqui, porque ainda vai longe. Não comecei a falar o que é o apóstolo. Nós vamos falar, nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente aí. Jesus falou lá para uma das igrejas da Ásia, das 7 igrejas, que há muitos que se dizem apóstolos e não são. E nós vamos falar sobre isso. Muitos se dizem apóstolos, eu sou apóstolo. Um dia um pastor ligou para mim, ele era um apóstolo, ligou para mim. Ele era um pastor, pregou até na nossa igreja, conheci ele, foi pastor há muito tempo, fez a obra, andou por muitos lugares. E um dia ele me ligou, era apóstolo, eu sou apóstolo. Era apóstolo. Aí queria pregar na nossa igreja, eu falei, irmão, o senhor me desculpe, mas eu não posso levar o irmão a pregar na nossa igreja. Ele já tinha pregado antigamente, mas não era apóstolo. Mas por quê, irmão? Porque o irmão se titula apóstolo e a minha igreja não tem esse ministério da forma que o irmão apregou. E eu vou então estar incentivando algo ao povo a acreditar que eu apoio esse tipo de ministério, que eu não apoio. Eu apoio o ministério apostólico, sim. Mas vamos explicar o que é o ministério apostólico e que a igreja está fundada sobre o ministério apostólico. Mas esse sai por aí dizendo sou apóstolo, igrejas que separam apóstolo e aqueles apóstolos andando escândalo aí pela televisão, pela internet. Isso é uma vergonha, irmão. Eles deviam ter vergonha de se chamar apóstolo,
devia ter vergonha de adotar um título desse, porque o dom é Deus que dá, não é o homem que, eu sou apóstolo. Não. Então nós vamos falar sobre o apóstolo, sobre o pastor, sobre os diversos ministérios. A partir, se Deus quiser, sábado que vem não, porque sábado que vem, irmãos, é o nosso culto de missões aqui, tá? É o culto de missões aqui, devemos receber lá os irmãos, se Deus quiser, de Capão Bonito, que estiveram lá na Vila Hungria, no culto de missões lá, e nós devemos recebê-los aqui no próximo sábado. Então, próximo sábado, não se esqueça, é o nosso culto de missões. Mas nós vamos continuar, então, dando ensino sobre os dons ministeriais a partir do outro sábado, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Tem perguntas? Pergunte. Quando a gente trabalha em Efésios 4, a gente lê uma parte que falava assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas e se uma pessoa se batiza por batizar? Tipo, sem querer realmente se batizar? O que ocorre? Ela se batiza de novo ou não? Bem, boa pergunta. O que eu faço? Eu aconselho essa pessoa, se ela agora crê, e ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu aconselho que ela receba esse batismo, eu pessoalmente, como válido. Por exemplo, uma senhora, graças a Deus, irmãos, nosso ministério, meu ministério cristão, que trabalhei em outra igreja também, nós já ganhamos para Jesus Mormons, lá em Paranapanema, tinha uma Mormon lá na nossa igreja. E o Mormon, eu vou dar um estudo sobre isso, especificamente sobre os Mormons. Tentaram nos roubar a ovelha aqui, e eu tive que partir para cima, e eu tenho que ensinar os irmãos, porque eu achei que eles já estavam mais devagar, mas estão ainda atacando, né? Mas aqui na cidade eles perderam a força pelo poder da palavra de Deus, da autoridade que Deus me deu. Então, eu estava falando sobre esse batismo. E essa senhora veio lá, e a senhora, que igreja era Mormon? E a senhora foi batizada, como que é o batismo lá? Ela explicou que era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aconselhei ela e aceitei ela como membro da nossa igreja, tendo sido batizada pelos Mormons, embora os Mormons seja uma seita. Agora, ela creu no seu coração, ela aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor. O problema é de quem pregou errado, mas ela creu. Então eu aconselhei e aceitei-a como membro da nossa igreja lá em Paranapanema, tendo o batismo Mormon. Tá? Então, o ideal, agora, se essa pessoa insiste em ser batizada, que ela realmente acha que não valeu, aí a responsabilidade é dela. É dela ser rebatizada, né? No nome de Cristo. Mas se ela tem que insistir muito comigo, porque eu prefiro não batizar. Tá? Eu prefiro não batizar. Eu sei que uma informação, não sei se os mormons, quando tem dois batismos, o batismo quando ele entra e o batismo para separação de obreiro. Aí batiza o batismo do Espírito, segundo em nome do morto na família. Informação que eu tenho certeza. Na verdade, o que ocorre, eu não sei se para ser obreiro, mas todo mormon pode batizar tantas e quantas vezes ele quiser. Tá? Ele batiza pelo pai que já morreu, que não era mormon, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo não sei quem, parente. Ele pode se batizar quantas vezes ele quiser. A Bíblia diz um só batismo. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E a pessoa que foi batizada lá por brincadeira, sei lá, não cria, a gente procura levar ela a crer em Jesus e aceitar aquele batismo. Agora, se ela persiste em insistir, não aceito aquele batismo, aí eu posso até batizar uma pessoa nas condições em que ela se responsabilize por seu ato. Então, se uma pessoa foi batizada em outra religião, mas foi em nome de Cristo, o batismo conta? Conta. Mas a católica, quando é batizada criança, não conta? Por que não? Porque a criança tem pecado, não tem como ela se arrepender dos atos que ela cometeu. Porque ela não cometeu. Primeiro, porque ela é uma criança e não entende nada. O batismo para arrependimento e perdão de pecados. Mas tem outro motivo. O ato católico chamado batismo não é batismo. Quem acha que é batismo, quem achava que era batismo até hoje, vou explicar por que não é batismo.
Alguém mais achava que era batismo? Não é batismo, por quê? Batismo é uma palavra que vem do grego que quer dizer imersão ou mergulho. Mergulho em água, mergulho. Era uma palavra usada quando as pessoas iam tingir roupa, ela tinha que mergulhar na tinta. Tá? Era totalmente mergulhada na tinta, não podia ficar lá de fora, que senão não pegava. Por isso que o crente vai ser batizado, não pode ficar nada para fora, tem que mergulhar tudo, senão fica uma mancha no tecido. Tá? Então era um mergulho. O que ocorre no catolicismo não é mergulho, é aspersão com água. Tá? Então eles pegam lá e aspergem, jogam a aguinha na cabeça da criança, aspergem a pessoa. Isso não é batismo, é aspersão. Tá? Eles chamam de batismo, mas na verdade é aspersão. Então esse não é aceito por causa disso. Amém? Pessoas que batismo, nesse caso do morre, eu acho que eles têm que aceitar a pessoa que quer se batizar aqui, o ministério fiel, né? Deve aceitar primeiro a doutrina, o ensinamento do local. Não vai gerar contenda no passado do tempo, né? A pessoa que vem para a igreja, ela tem que aceitar a doutrina da igreja. Foi o caso da mulher lá em Paranapanema. Nós explicamos para ela e ela aceitou a doutrina da igreja e ela caminhou normalmente. Nós já tivemos pessoas testemunhas de Jeová. Até hoje eu estava comentando, acho que com o irmão Neison, uma senhora da Rio Claro, que Jesus já levou para a glória. Ela era testemunha de Jeová. E ela se converteu lá, foi batizada lá em Rio Claro, se tornou uma serva de Jesus Cristo. Tivemos o irmão Osvaldo, que era a esposa da irmã Maria Alves, que também foi testemunha de Jeová, e também se converteu, e Jesus já levou para a glória também. Acho que testemunha de Jeová converteu assim, acho que vai logo para a glória. Já dois que se converteram e foram. Então tem que aceitar a doutrina bíblica, aquilo que nós ensinamos da Bíblia aqui, né? Não podemos ensinar fora dessa palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer, e você, nesta oração, pede